Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Aguardando os nossos irmãos conectarem. Hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020. Estamos aqui em Curitiba, Paraná, Brasil. Bom e a dia, Babi Babi. já acordou, né, Babi? Querida, obrigado pela sua vida, viu? Bom Você dia, tem sido Andressa. uma inspiração. Pastor Daniele. Andressa, Daniele e Dani. Essa é a filha do pastor, você viu? Cíntia, Rony, Cíntia, Paulinha, João Souza, João Souza. Como é que você está, meu irmão? minha sogra. Deus Bom abençoe. dia. Minha mãe, benção. Paulinha. A Minha Cris. irmã, Cristina. Cris. Que bom, gente. Que bom que vocês estão se conectando. Esperar mais um pouquinho. Se você que se conectou, quiser ir já marcando alguém, chamando alguém, fique à vontade, tá bom? Vocês nos ajudam, né? De forma que a gente possa estar contribuindo com o reino de Deus, né? Em proclamar a palavra do Senhor. Então, mas fique bem à vontade. A gente entende que tem pessoas que não se sentem confortáveis ainda, né? Mas um dia, com certeza, você vai poder nos ajudar. Bom dia, Silvia. Silvinha? Alex? Do Miguelzinho? Bom dia, Elis. Glória a Deus, né? Olá, Lauriane. Oi, Laura. Bom dia. Vamos fazer festa, gente. A Laura está ali, ó. Oi, Laura. Bom dia, querida. Deus abençoe. Viu que dá, Laura? Entrar só de vez em quando a gente fica, né? Mas que bom que você está aí, Deus Laura. abençoe, Laura. Juliana Siqueira. Maria, Juliana, Deus abençoe vocês. Bom dia. Laura, se prepare para um novo tempo na sua vida, filha. Tá? Um tempo... Recebe aí, querida. Recebe aí. Isso. Algo está chegando na sua vida aí, para acrescentar e não para tirar, para promover, tá? E não para distrair, mas está chegando algo na tua vida muito especial, né? Algo que você estava orando aí, tá bom? Estava pedindo uma confirmação, Deus já está te dando, tá? Juliana. Cantinho do céu. Juliana, Henrique, pastor Henrique, Deus abençoe, pastor. Um abraço, Deus abençoe. Pastor. Deus abençoe, pastor Henrique, filho do pastor Ormelês, Deus abençoe. Um abraço. Queridos, como nós temos feito todos os dias, todas as manhãs, desde março, graças a Deus, acho que a gente não falhou nenhuma manhã, gente. De segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, não dá para dormir. Aleluia. Gente, confessamos, né, pastor? Tem dia que dá vontade de dar o cano em vocês, né? Tem dia que dá vontade, né, de dormir um pouco mais, né? Mesmo descansar mesmo. Mas assim, às vezes a gente até planeja, sabia? De vez em quando até assim, amanhã eu vou colocar outro para fazer, enfim. Mas daí, não sei, bate um negócio no coração da gente, é algo tão maior que a gente... Porque não é só abrir a Bíblia e sentar aqui. Não, ixi. 1 minuto para as 9, né? Não. Exemplo do pastor Alex está acordado desde as 5:30 da manhã, pesquisando, procurando algo novo. Lendo, relendo. Lendo, ver se os textos hebraicos, para ver se tem alguma coisa diferente, assim. Então, isso toma um trabalho, né? Nem fale, né? Para mim é bom que isso, porque, nossa, aqui me traz um armazém de informações. Assim como quem prega, né? Tem gente que acha que o pastor sobe no púlpito ali e já sabe, né? Aquela coisa assim, direta, né? Já recebe ali, né? Mas não sabe que tem todo um tempo de preparo de oração, de leitura da Bíblia, de palavra, assim, qual o tempo daquela meia horinha de pregação, né? Quanto tempo de preparo antes tem isso, né? Como o professor que dá aula, né? O professor que dá aula, tá ali dando aula, mas quanto tempo em casa ele fica preparando a aula, né? Você sabe confessar uma coisa para vocês aqui, minha maior frustração é porque, assim, às vezes eu vou me preparar para uma mensagem, para uma pregação, então eu leio, eu estudo, eu guardo, eu prego, nossa, muitas coisas na minha cabeça, assim, né, estão fervilhando. Gente, e daí se passa duas semanas, por exemplo, é claro que eu vou lembrar de muita coisa, assim, macro, né, mas detalhes eu já não consigo lembrar, e daí eu tenho que ler de novo para relembrar. Eu falo que isso é frustrante, porque... Eu falo, meu Deus, né? Porque uma vez que você estuda, você quer gravar tudo aquilo, né? Mas, gente, talvez seja tanta informação, eu não sei, ou esse Deus mesmo que não permite para que a gente tenha sempre uma dependência dele. Então, você, por favor, abra teu coração, porque nós vamos falar hoje sobre Lucas, capítulo 21. Ele é bem curto, bem tranquilo, né? São só 37 versículos, 38, mas tem uma mensagem tremenda, gloriosa, tá bom? Vamos lá, então. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse:
afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Então ele introduz, né, o capítulo 21, tá? Porque lembrando, né, que ele subiu para Jerusalém, está em Jerusalém, expôs todo mundo do templo, enfim, conta várias ilustrações acerca de perseverança e fé. Então ele começa agora falando que Jesus é uma observância de Jesus, porque ele olha e viu, né? Fica claro onde ele está, porque a partir do momento que ele está vendo alguém dar uma oferta, uma contribuição, né? Na caixa de oferta significa que ele estava no templo, né? Ele não estava no banco nem na praça. Exatamente. Tá? Então a gente consegue localizar onde Jesus estava, né? Através do próprio discorrer dele, tá? Fala das observâncias dele, porque ele vê uma viúva pobre, né? Vê quanto tinha na mão dela, porque fala duas pequeninas moedas de cobre, então ele vê que é cobre, ele vê que é duas. Então ele estava de olho mesmo, irmão, né? Tá? E ele também diz que o quê? Que também tinha outras pessoas, né? E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram de que lhe sobrava. E aqui talvez a palavra-chave justamente é a observância de Jesus acerca de que cada um dá, né? E mostra assim, é fácil você dar daquilo que sobra. Seria fácil para Deus dar alguém para morrer na cruz se ele tivesse vários Jesus, vários filhos, né? E não, mas a Bíblia fala que ele era unigênito, ele era o único. Então toda vez, queridos, que você é impactado com esse pensamento de você entregar a única coisa que você tem, por isso que a sua vida é só uma, então é você entregar a sua vida, a sua única vida, e entregar de verdade, não é entregar e pegar de volta, né? E querer viver ela, não, é entregar e deixa ele viver. Tá? Então aqui você vê que um texto que fala assim de oferta ou de dar, em quantas coisas a gente pode aplicar em N áreas da nossa vida. Então por isso que eu falo assim, talvez a palavra-chave para todos nós aqui é que não devemos dedicar nada assim ao Senhor que nos sobra. Deus não é um Deus de sobra, amor. Ele não quer sobra, né? Ele quer aquilo que tem mais valor, ou seja, aquilo que é único na sua vida. Então é a sua vida, é o seu tempo, né? Que você pode oferecer para eles. E tratando-se de oferta, gente, me fez lembrar aquela família, amor. Nós fomos chamados durante a pandemia para receber o dízimo de uma família. E eu confesso a vocês que nós nem conhecíamos essa família direito, uma família recente, porque eles estavam guardando o dízimo desde janeiro, né, amor? E quando chegamos lá, pensa... um local muito simples, né? Muito arrumado, né? Na simplicidade, era lindo de ver. O cuidado, o zelo, me chamou muito a atenção, assim, não sou de reparar, mas chamou a atenção o cuidado com a simplicidade, que eles arrumavam tudo, como se fosse... Eles realmente tinham o melhor na simplicidade deles, né? Mas assim, eles não tinham muita coisa. Né? Uma criança pequena, uma criança pequena, coisa assim. E de repente eles trouxeram, gente, aquela oferta para nós consagrarmos e levarmos ao templo, né? E eles fizeram isso com tanta alegria, mas com tanta alegria. E depois, quando nós, junto com o tesoureiro, acabamos vendo até a quantidade daquele dinheiro, gente, bateu um temor no nosso coração. Porque aquele dinheiro eles podiam fazer muita coisa na casa deles. Sim. Muita coisa mesmo. Eles podiam comprar alguma coisa que não tinha. Exatamente. Podiam dar uma entrada num carro, podiam fazer alguma coisa assim. Mas eles voluntariamente... Podia ter comprado tudo em fralda, se quiser. Não, o temor... A fidelidade tinha deles, sangue, né? Naquela oferta, né? Com certeza, foi uma oferta de viúva. Ali marcou. Aquilo foi uma oferta de viúva que... se chamou a nossa atenção, eu imagino como deve ter chamado a de Deus. Então, aquela coisa assim, aprendam esse princípio, né? Jesus sempre está olhando a sua oferta. Sempre ele está olhando. Não que ele está se importando com o dinheiro, mas ele está se importando com o teu coração. Porque ele fala aqui, ele deixa esse exemplo dessa viúva para nós, para nos chamar a atenção. Você está dando daquilo que sobra, porque dado o que sobra é fácil, né? Dar um presente para alguém que você tem sobrando, né? É fácil. Agora pega algo
que de repente vai te fazer falta, né? Ou de um dinheiro que você podia comprar um presente para você. Me veio na mente Esse tem outro valor. Me veio na mente, assim, as mulheres que gostam, né, de ter os seus sapatos, né? É aquela coisa, eu vou dar um sapato, vou ofertar. Daí, qual sapato você dá? Aquele que você mais gosta e mais usa, né? Que é aquele teu único. Fala, não, esse aqui é aquele, né? Ou você dá aquele que você já não usa mais, porque você já usou bastante. Não, esse aqui agora já está na hora de passar para frente. Observe, irmão, aqui que, assim, ele faz menção do rico e do pobre, tá? Mas é interessante que ele fala, né? Olhou e viu o rico colocando as suas contribuições, tá? E viu, né, a viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de bronze. O que a gente, às vezes a gente para nessa questão, o cara dá porque é rico, né? O outro, coitado, é pobre, né? Então aqui a gente vê o seguinte, e quando ele cita, ele faz a citação entre os dois, ele fala assim, ele diz, afirmo que a viúva pobre, o pobre colocou mais do que todos os outros. Como é que alguém pode dar mais da sua pobreza do que o rico dá mais da sua riqueza? Então não é o dinheiro, não é a quantidade, você entendeu? É o valor do que você... É a intenção. Não é valor, né, o numérico, mas o valor de expressão, sabe? Então você vê que ela conseguiu dar mais que o rico. Ela era pobre, mas como é que uma mulher pobre pode dar mais que o rico? Ela deu um valor maior? Não, é que ela deu da única coisa. Não era Davi que dizia, né? Não farei nada ao Senhor que não me custe algo. Porque assim, se não te custa algo, querido, né? Então, olhe para esse exemplo, Tanto quando você for dar algo para alguém, gente, né? Dê algo que realmente custe algo a você, que tenha aquele valor, né? Não é aquela coisa assim, eu vou dar, isso aqui tá sobrando, eu dou, né? Não dê das sobras, né? Porque é fácil, né? Dê aquele coisa assim consistente que você sabe que vai ter um valor significativo, porque ainda que o pastor não saiba, nem pastora, nem o irmão que está do seu lado, mas Deus sabe. Porque, lembrando o seguinte, ele viu, e as ofertas dos ricos, né? Ele viu também, assim como diz que ele leu os pensamentos, né? Diz que sabia o que eles estavam pensando. O tempo todo a gente vê isso nos textos. Ele vê o que as pessoas estão pensando e também vê as intenções do coração. Isso aí. Gente, então agora nós vamos fazer uma leitura do 5 até o final, né? Porque é um contexto só. Isso. Tá? E que fala sobre o sinal do fim dos tempos. Olha só. Gente, Mateus 24, Marcos, Lucas 21, falam tudo sobre isso. Estamos se aproximando disso. Glória a Deus por isso. Vamos lá, quem sabe, tirar algumas dúvidas suas. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu... Só um pouquinho, me permita parar, porque a gente pontuando, porque é muito cheio de detalhes e rico detalhes. Observe que os discípulos estavam observando, comentando acerca da beleza do templo. O Senhor fala, né, que aquilo é tudo muito lindo, maravilhoso, mas que aquilo não vai permanecer, vai ser destruído. Não sabemos se ele estava se referindo ao ano 70 depois de Cristo, onde foi destruído o templo, ou se ele falava isso acerca de todos os tempos, né? Mas enfim, a grande verdade é que é isso que o Senhor está falando, Senhora. Nada daquilo que é construído por mão de homens vai permanecer para sempre, tá? E então daí, no verso 7, então eles falam, mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Tipo, que coisas? Referente ao que ele falou acima, ou seja, da destruição do templo. Tá? E daí, só que daí vem uma segunda pergunta. Sinal? Tá? Então, por isso é importante você separar, né? Quando? A primeira pergunta, que é o quando da destruição do templo, da derrubada do templo, e depois, e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ou seja, antes que isso aconteça, vai haver sinais, tá? Então, só queria pontuar isso por enquanto. Vamos lá. E ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, queridos, observe que agora Jesus começa a responder a pergunta, tá?
ele fala, né, que para não que sejam enganados. Isso. A gente vê o quê? Uma certa preocupação em Jesus deles não entrar em parafuso e achar que tudo vai acontecer naquele momento seguinte, né? Porque as pessoas normalmente o que acontece? Elas param as suas vidas, elas interrompem os seus projetos, aquela coisa, Jesus está voltando mesmo. Então, por isso que assim, hoje, irmãos, por que você acha que Deus não deixou bem claro que ninguém saberia o dia nem a hora? Porque a gente tem que continuar a nossa vida. Você tem que continuar tendo os seus projetos, tá? Agora, o fato de você continuar tocando a sua vida, tendo os seus planos, os seus projetos, não quer dizer que você não deve estar constantemente em vigilância. Vigilância, essa é a palavra. Exato. Então, eu queria que você destacasse essa palavra, vigilância. Então, não é o que estamos fazendo, sim, se estamos atentos. Ontem eu estava em oração na igreja, nós estávamos lá com os irmãos na igreja, e eu lembro que veio muito forte no meu coração de orarmos assim, Senhor, nos faça uma sentinela. O que fica uma sentinela? Fica em cima dos muros de ouro. Né? De fica prontidão. De prontidão. Está trabalhando, está fazendo o que mais está de prontidão. Tá? Então, seja vigilante, ok? Amém. Vamos lá. Estamos no versículo 10, né? Então lhes disse... Ah, não. Pode repetir. Deixa eu só comentar. O 11, gente, a pastora já leu. Fala assim, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Isso aqui, irmãos, não aconteceu. Não, já aconteceu. Exatamente. Isso aqui já aconteceu, né? Tá? Mas não há dúvida que isso aqui vai se intensificar. Então, à medida que se intensifica tudo isso aqui, tá, gente? São sinais que levantam a nossa antena, ok? Vamos lá. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade, olha, de dar testemunho. Então, olha só, pastora. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quando viesse essa perseguição e levariam vocês, tá? Primeiro, para a gente não se preocupar, né? E para a gente não se preocupar no que deveria falar diante de governos, reis, enfim, tá? E que seria o quê? Algo que Deus preparou. Preparado para quê? Ó, versos 13. Será para vocês uma oportunidade, né? De dar testemunho. Testemunho do quê? De quanto dinheiro você tem, de quão bem sucedido você foi na vida, de qual... não, dá testemunho da sua fé. Por que testemunho? O maior testemunho que alguém pode dar aqui, num ato desse, irmãos, tá? Às vezes até mesmo indo para a morte, sem negar a sua fé. Exatamente, a sua fé. Grava isso. Não estou dizendo que você tem que morrer, mas é aquela coisa, sem negar. Eu digo para vocês, irmãos, essa pandemia fez tanta gente negar a fé. Como assim, pastor? Eu não neguei a minha fé. Negou. Quando você não creu que Deus era maior que você para te proteger. Você achava que a tua casa era o teu Deus que ia proteger você. Você acha que a tua máscara é o teu Deus que vai proteger você. Você acha que o teu alquinho gel é o teu Deus que vai proteger você. Né? Grande Queridos, ilusão, né? Eu não estou fazendo aqui uma analogia ou uma apologia a você não se cuidar, não é isso. Eu estou falando apenas você colocar nessas coisas a sua segurança. Numa vacina que enquanto a vacina não vier, você não vai voltar ao normal. Que testemunho de fé é esse? Tá? Mas pastor, e se eu vou fazer e morro? Dê o seu testemunho de fé. Vivendo ou morrendo nele, por ele e para ele. Exatamente. Né? Mas, versículo 14, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Muito legal esse versículo, né? Legal. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Deixa eu fazer um comentário aqui, pastor, que fala assim, o 18. Contudo, nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês se perderá. Se Deus, ele está preocupado com cada fio. Com cada fio de cabelo teu. Será que ele não está preocupado com a nossa saúde? Será que ele não está preocupado com a nossa segurança? Com certeza. Será que ele não está preocupado com a nossa provisão? Como é que vamos... Gente, eu não consigo enxergar de outra forma.
Se ele se preocupa com o fio do meu cabelo, que nem eu estou preocupado, né? As mulheres, principalmente os homens também, mas às vezes vai pentear o cabelo, quanto fio que fica na escova, né? De cabelo ali, tal, e a gente não está nem aí, né? E ele se preocupa. Então, será que das outras coisas que dependem da nossa vida, ele não vai se preocupar, ele não vai cuidar da gente, tá? E ele fala, né, o verso 19, e perseverando, perseverando que vocês obterão a vida. Talvez aqui, justamente a palavra é perseverando. O que é perseverar, né, pastora? É permanecer em esperança. Exatamente. Permanecer em esperança. Em quem? Nele. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos obter vida. Se a sua vida, você quer ter vida, então espere nele. Não nas coisas, não em pessoas, não em vacinas, não daqui a pouco tudo passa, de você passa e vem outro. Tá, querido? Mas persevere nele. Versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Me permita um pouquinho. Né? Então, assim, gente, a partir do verso 25, fala que haverá sinais no sol, nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia. As nações estão falando angústia. Por que angústia? Saiu do controle. Eles não sabem o que fazer. Eles não têm controle. Então, por isso que estão em angústia. Tá? Perplexidade com tantas coisas que vão ver. Fala sobre bramido e a agitação dos mares. Então, assim, ainda que o mundo não vai acabar como um dilúvio, mas não quer dizer que os mares não estariam agitados. Nós sabemos que essa agitação tem a ver com abalos sísmicos, que fala de terremoto, fala de uma série de coisas. Mas muita coisa do que foi falado do verso 25 já aconteceu, né? Sinais no sol, na lua, claro, já aconteceu. Irmãos, aqui eu volto a dizer, é uma intensificação. Né? Mas é óbvio que a ciência vai te dizer que já aconteceu sinais no sol, já aconteceu as explosões solares, por exemplo, nas estrelas, né? Estrelas morrem. Você sabia que estrelas morrem todo dia porque se apagam? Né? Na Terra as nações estão em angústia. Temos exemplo agora do Covid, que deixou todo mundo angustiado, com medo, né? Que é uma peste, exatamente. Né? Inclusive isso de abalos sísmicos, né? Se você der uma pesquisada, existe um peixe muito raro de ser encontrado. Ele é um peixe, ele é muito estranho se você ver a foto dele assim, mas qual que é a característica dele? Ele não é um peixe que é pescado, porque ele vive nas profundezas, muito submerso. Ele vive a muitos quilômetros. Quilômetros de profundidade. 10, 12 quilômetros, 1000 metros de profundidade nos mares. Isso, então assim, dificilmente ele chega à superfície, por isso ele não é pescado. Mas o que eles chamam nesse peixe, né? Como é que é? Como sinal de... Prever catástrofe. Que prevê catástrofes. Por quê? Quando que ele sobe a superfície, começa a aparecer e daí que o pessoal fica assustado. E pescam ele. Porque tem abalos sísmicos lá nas profundezas, as placas tectônicas, né, se movimentam, e quando tem essa movimentação, essa agitação do mar, eles dão uma fugida, aquela coisa assim, opa, está acontecendo alguma coisa, nós temos que nos proteger. Né? Então, ele prevê catástrofe, o pessoal fica... E, inclusive, em alguns lugares, se você for estudar... diz que quando eles começaram a aparecer, tipo um mês depois, alguma coisa assim, aconteceu um terremoto, aconteceu alguma coisa muito grande que abalou a terra.
Então o pessoal fica assustado quando alguém pesca esse peixe e diz, opa, porque se ele saiu lá do esconderijo dele, tem alguma coisa errada. E está sendo muito comum agora esse peixe nessa época. Recentemente, inclusive, tem uma reportagem aqui no México, perto ali, na Águas do Caribe. Se você entrar na internet, você vai ver. Procure isso, você vai ter bastante acesso a isso. Queridos, então a Bíblia fala assim que quando começar realmente a acontecer todas essas coisas, né? Verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Eu digo para vocês, irmãos, esse versículo aqui, ele especificamente fala o Senhor vindo na nuvem com poder e grande glória. Ele está voltando à terra. Agora sim, para o final, né, dos tempos. Então, ou seja, um pouquinho também, por isso que eu falo, já aconteceu muita coisa, mas ainda vai acontecer coisas piores. Por quê? Porque após, né, acontecer isso, né, as pessoas veem, Jesus vem, né, todo olho verá, né, versos 28 vai dizer assim, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. O que significa esse levante e erga a cabeça? Né, esteja olhando para o alto, esteja atento, vigilante, como nós falamos, né, porque ele está vindo. Então, esteja, né, pronto. Tá? 29. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui, só um pouquinho. Então, aqui, ele dá o quê? Ele dá uma dica, uma pista. Qual a pista que o Senhor dá? Ele fala assim, ele lhes contou esta parábola. Tá? Era uma palavra, não era uma história, uma parábola. E fala da figueira. A figueira sempre representou Israel. Né? Fala quando essa figueira, né, e todas as árvores, quando elas brotarem. Tá? Quando que Israel brotou? Brotou como nação, porque até então ela não era reconhecida como nação. Então agora ela brotou em 1948. Então foi quando então a gente pode sim tomar esse ano como um ano base, tá? Ainda que o nosso calendário gregoriano, né, 1948, mas enfim, né, nesse período de 1948 ela surgiu, ela nasce então como uma figueira, como uma nação. Não passará essa geração, uma geração é em torno de 70 anos, tá? Então se você fizer 48 mais 70, tá? Que vai dar ali em torno de 2018, mas com os erros, enfim, 2020. Então, querido, quer dizer que está vindo agora, esse ano? Não, gente, só que assim, é aquilo que eu falei, tem os erros de calendário, o que é exatamente se é 70 anos. Né? O próprio Deus fala para mim, né, 1000 anos é como um dia é como um ano, mas enfim, do que depender de sinal, tá? Nós estamos às portas. Por isso eu, particularmente, agora é um pensamento pessoal meu, eu creio sim, que nós estamos no que a Bíblia chama de princípio das dores. Iniciando sim, né, a tribulação. Nós vamos começar agora a entrar no período de tribulação, não de grande tribulação ainda, mas tribulação, tá? E eu creio sim que nesse período de tribulação nós vamos ver muitos sinais, claramente você vai estar, não, realmente agora eu tenho que ficar atento porque, né, as coisas estão se cumprindo, tá? Que é onde vai vir a nossa fuga estar vigilante, né? E posteriormente, né, esse retorno estar vigilantes, de Jesus definitivo à terra, né, para reinar. Vamos lá. 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte, chamado das Oliveiras. Todo o povo de manhã cedo ouvi-lo no templo. As lições que nós tiramos aqui, primeiro, tenha cuidado, né? É um alerta, tá? Para que não sobrecarregar o quê? O coração. Com o quê? Aqui, libertinagem. Ele veio falar libertinagem, outras pessoas falam orgias, tá? Bebedeiras, né? E ansiedades da vida. Ou preocupações da vida. Quer dizer, cuidado para que essas coisas não tomem de você a sua vigilância. Tem gente que não bebe, né? Não se envolve em orgias, mas está com a vida cheia. A pessoa está embriagada de ansiedade. Qual outra dica que ele diz? Ele fala assim, porque esse dia virá inesperadamente. Ou seja, o que é uma coisa inesperada? Não se espera.
Por isso que eu acredito que, assim, ninguém... Agora está todo mundo esperando Jesus. Mas eu acho que ao passar, é uma onda. Vem a onda... Quando todo mundo tranquilizar, acha que agora vai acabar o mundo. Daí... Jesus não vem. Daí quando a coisa tranquiliza, né? Saímos da como é que é? Faixa amarela? Bandeira amarela, não sei o quê. Vai para verde. Agora... Daí ninguém mais espera. E ninguém quer, porque está tudo se retomando. Opa! Tá vendo que tem uma depressão? Lacuna, é nessas né? depressões que você tem que... Eu acredito que é nessas horas que ele vai... Ele fala Quando ninguém inesperadamente, tá todo né? mundo, ó, É muito claro isso em várias partes. querendo correr atrás do prejuízo, recuperar o tempo perdido. Isso, vamos retomar a economia, vamos lá, coisa assim. Então, nesse momento... E observe que o versos 35 fala assim, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Por isso é algo global. Por isso, assim, tudo acontecimento, exemplo, essa pandemia, que é algo global, levanta a antena, né? Sabe, tudo que vem sob proporções global, o que afeta... pode ser um terremoto na região tal, mas afetou, de certa forma, sei lá, a economia global por causa disso. É algo que tem que se ficar com a antena ligada. E ele fala assim, estejam sempre atentos. Então, de novo, a questão do alerta. Orem, prestem muita atenção nisso. Orem. Exatamente. Irmãos, é motivo de oração que vocês possam escapar. Como é que nós escaparíamos disso? Arrebatamento. Exatamente. Agora, é interessante que ele fala, ore. Ore. Eu não sei quantos de vocês já oraram. Eu estou tranquilo, eu estou com Jesus, eu vou ser arrebatado. Gente, ele fala para orar. Aqui. Orem. Para orar sobre isso. Para vocês escapem, para ter o escape. É o escape que ele vai dar. O arrebatamento é um escape. Tá? Não é um privilégio, é um escape. Tá? Grava isso na tua cabeça. Tá? Tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Tá? E o 37, 38, ele fala de novo, né, acerca da importância daquilo que ele já faz, que é o quê? Né? Jesus estava o dia ensinando no templo. Como ele sempre fazia. Né? Então, ele mostra que o ministério dele, o ofício dele, a prática Ensinar. diária dele. Tá? E fala do que ele faz à noite. E à noite ele vai para o Monte dos Oliveiras. E quem já esteve lá o conhece, é o local de oração dele. Então, assim, até Jesus trabalha, ou seja, exerce o seu ministério, o seu encargo durante o dia, mas não deixa virar a noite sem oração, sem comunhão, sem intimidade com o Pai. Né? Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Né? Não fala que todo o povo ia no monte orar com ele. Mas no templo. Então, queridos, né, que você possa estar sendo impactado com essa devocional nessa manhã, que o Espírito Santo fale ao teu coração, e eu agradeço você pelo carinho e por estar com a gente aí, aprendendo mais e juntos estudando a palavra do Senhor. Tá bom? Obrigado. Amor, despede lá. Vamos lá, então, aí Marcelo Jansen. Abraço, Grande meu Jansen. querido. Doutor Jansen. Doutor Jansen, nosso né? operador do direito. Deus abençoe, Jansen. Abraço pra Gi também. A Marli. Aqui, abraço pra Marli. Vamos por aqui. Cláudio Semiguini, Cláudio Godoy, Miriam Araújo, irmão Renir, irmã Maria, né? A Karime. Que o Senhor esteja abençoando todos vocês, a Vera, né? Não esquece de compartilhar, gente, né? Compartilha o vídeo Os aí. demais nós já havíamos comentado no comecinho, né? Então, desculpe se a gente esqueceu o nome de alguém, né? Mas Deus abençoe a todos e até um logo ótimo mais. sábado. Deus 15 abençoe horas. vocês. 15 Tá horas. bom? Um beijo. Fica com Deus.